Dimas foi uma espécie de mestre para a geração dele e para a minha geração que veio depois. Alguém diz, o maior cantador do mundo é fulano. Eu digo, o maior que eu ouvi na minha avaliação foi Dimas Batista. Ele que idealizou a cantoria feita, cercada, para que fosse cobrado ingresso. Antes dele não havia. Isso ele fazendo um trabalho com Ercílio Pinheiro. Então, por exemplo, professor, a cantoria, ela acontecia a noite toda. O cantador começava a cantar às 7, 8 horas da noite e cantava até o dia amanhecer. E Dimas é que impôs o horário na cantoria. Ele disse, eu só canto de 8 às 2, que ainda era uma cantoria muito longa, uma cantoria feita de 6 horas. E o dono da casa disse, não, eu só quero se for a noite toda. Porque à época o dono da casa promovia uma cantoria com interesse de vender bebida. Tinha sempre uma banca, uma bodega, né? E se fosse a noite toda, ele ia apurar mais e ia ganhar mais. Aí ele dizia, eu só canto se for até 2 horas. Ele disse, Ercílio Pinheiro dizia, não, eu canto até o dia amanhecer. Aí ele disse, quando era 2 horas, eu deixava a cantoria, o dono da casa já ficava com raiva de mim, a maioria das vezes não me dava nem dormida, e à época, ele disse que andava a cavalo e pegava o coxim, ia dormir em cima de um lajedo, em qualquer coisa assim, quando o dono não dava dormida. Ele disse, eu cansei de me acordar, o sol saindo, e Ercílio dizendo, adeus meus amigos, até outro dia. Nós tivemos um cantador chamado Manuel Galdino Bandeira, que durante meio século cantou sozinho. Ainda tinha outra coisa, ele tomava 3 litros de cachaça durante a cantoria e não se embebedava, tá certo? E estou falando enquanto era mais novo e tal. Conheci esse cidadão quando eu tinha 6 anos, foi o primeiro cantador que eu vi cantando na casa do meu avô, Manuel Amâncio Pereira. E ele era famoso de tal forma que aí, ele já estava velho, não aguentava mais os 3 litros, chegou na casa do meu avô, já meio puxando fogo, e fez apenas um baião, o primeiro, e depois embebedou-se. Mas ele era tão famoso que só com muitos anos depois é que eu soube que ele não aguentou cantar. Quer dizer, não deixou mancha com isso. Tinha chovido à tarde e ele começou a estrofe dizendo, não é tão grande, mas apenas como registro. Ele disse, fechou-se o tempo hoje à tarde, caiu a chuva de vez, começando a invernada na tarde de 26, e pelo que eu estou vendo, vai continuar chovendo, chove até no fim do mês. Agora, o mais interessante, professor, que eu acho, é que parece que ele se comunicava. Por exemplo, se eu chegasse em Iguatu, que é lá no centro do Ceará, e encontrasse um grupo de estudantes, quando ele me via com viola, saia logo batendo nos peitos. Eu também sou cantador e ninguém queira duvidar. Aquilo para mim era uma morte. Quando eu ia que vinha uma turma de estudantes, dava vontade de me enterrar, de correr. Mas uma das coisas que marcaram muito a minha vida é que eu ia com outro cantador chamado Chico Crisanto. Na época eu morava em Iguatu e nós fomos fazer uma cantoria no município de Vaza Alegre. E quando entramos na cidade, eu até digo que foi a rua mais comprida que eu andei até hoje. Chico Crisanto num cavalo braiador. E o casco do cavalo estremecendo no calçamento, as mulheres começaram a sair fora, de um lado e de outro, assim, da rua. Aí dizia assim, chega, neguinha, pra tu ver, que era o meu colega, né? Pra mangar. Ei, 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 ei. E eu ia num animal chotão atrás, já morto de vergonha, né, com essa história. Aí ia enchendo de gente assim nas calçadas. Além de dizer isso com ele, aí dizia assim, e lá vem outro. O outro era eu. E eu tão acanhado, com tanta vergonha, que não tinha coragem de olhar nem pro lado nem pro outro. Eu olhava as orelhas do burro aqui. Na época a gente andava também de trem e cansei de chegar com viola e aquela meninada, aqueles adolescentes ficarem mangando da gente, zombando. Mas me parecia uma profecia, né? Que por tanto amor que eu tinha, não pensava em fazer outra coisa nem deixar de cantar. Estamos aí já com meio século de viola, de repente, por aí. Do que escrevi, eu considero o livro que eu fiz que nós fizemos sobre Conselheiro, a história de Antônio Conselheiro. Mas bem recentemente, nós estamos com um trabalho também sobre Lampião, Assim Viveu e Morreu Lampião, Rei do Cangaço, que eu gosto muito. Estamos também com o livro Pelos Caminhos das Trovas, que é um trabalho novo. Então, em termos de contribuição, escrevendo, eu considero, principalmente o De Repente Cantoria, o melhor trabalho que construímos até hoje. Porque eu penso muito de forma coletiva. Quando eu falo de conselheiro, é um trabalho individual. E quando eu falo
no De Repente Cantoria e no Gênios da Cantoria, a grande contribuição é que esses livros focalizam, mostram, divulgam grandes estrofes de grandes repentistas e até dos que não são famosos. Se o verso aconteceu, a gente publicou e está por aí. Então eu acho que é a grande contribuição que nós demos. Olha, eu sei que o povo pensa que o gênero que eu mais gosto de cantar é galope à beira-mar. Pensando que eu canto muito fácil, pensando que não é fácil, nem para mim, nem para ninguém, cantar galope à beira-mar. Mas é o estilo que mais me identifica, tá certo? Quer dizer, raramente eu estou na cantoria para o povo não pedir um beira-mar, que nem toda vida sai como a gente espera sair. Oliveira de Panelas cantando comigo num festival que houve em Fortaleza, no Teatro Zé de Alencar. Foi uma noite que a gente foi muito feliz, inclusive gravaram com aplauso do povo, com entusiasmo. E lembro-me que, à época, aquela ovelha, como é o nome? A ovelha Dolly, tinha sido clonada, era só o que a televisão falava, né? E eu cantando um beira-mar com Oliveira e mais ou menos atualidade, isso e aquilo. E uma das estrofes que o povo mais aprendeu, então vou ver se me lembra ainda. Talvez você saiba dessa estrofe mais do que eu, onde eu digo: o mundo se encontra bastante avançado, a ciência encontra progresso sem soma, da grande pesquisa que fez do genoma, todo o corpo humano já foi mapeado. No mapeamento foi tudo contado, 80 mil genes se pode contar. A ciência faz chover e molhar, faz clone de ovelha, faz cópia completa. Duvido a ciência fazer um poeta cantando galope na beira do mar. Eu gosto um pouco também de cantar mote em sete, quando ele é novo. Ao invés de a gente cantar um mote que já foi muito cantado, até porque alguém já construiu muita coisa boa, e é muito difícil superar, o mote interessante para nós, que trabalhamos o improviso, é aquele feito na hora, sabe? Que é uma novidade para a gente. Então, há uns 10 dias, eu estava cantando em Fortaleza, e já Simônio Leite, que é um ouvinte de cantoria, primo do grande poeta Rogaciano Leite, pediu um mote dizendo: a lei seca está fazendo eu beber refrigerante. E veio muito fácil essa estrofe. Eu disse: saí para o interior, não andei nem 1 quilômetro, veio um guarda com o bafômetro e disse: sopre, por favor. Eu disse: eu sou cantador. Ele disse: toque e cante. Se beber daqui por diante, toma a carteira e lhe prendo. A lei seca está fazendo eu beber refrigerante. Isso é uma coisa que sai assim, que a gente... Eu digo uma coisa que o verso, a estrofe, a gente não faz. Encontra, ela está solta no ar. Aí quando você encontra, você já parte sabendo para onde vai. Primordialmente que os cantadores deixassem de cantar decoro, balaio. Eu me aposentaria e voltaria a assistir às cantorias. É uma pena, é uma tristeza que isso aconteça. E se eu hoje fosse começar a cantar, eu colocaria instrumentos outros na cantoria e não só a viola. Eu até digo, eu faria a cantoria vestida musicalmente falando. O Segaderal há 100 anos fez isso. Colocou sanfona, colocou violão, colocou até instrumento de percussão. O primeiro cantador que eu ouvi, como eu já abordei, chamado Manuel Galdino Bandeira, em 1952, ele não se acompanhava só com a viola. Já tinha um camarada com a rabeca, chamado Alfredo Cardonha, que era morador do meu avô, que o acompanhava. Então, a cantoria é linda, o improviso é maravilhoso, é sublime, mas falta isso. Então, eu vou repetir. Eu, aposentado, voltaria a ouvir cantoria se fosse totalmente de improviso. E se eu fosse começar a cantar hoje, eu colocaria instrumentos outros, porque enriqueceria a cantoria. E seria a única forma da cantoria inovar o público, que tem uma carência urgentíssima, vou dizer até no superlativo, de renovação de público. Essa cantoria não entra muito na juventude, por falta de melhor musicalidade. Obrigado, que Deus lhe proteja. Estamos aí.